Os tratamentos da Kátia são maravilhosos. Ela nunca fez nada exagerado, né? Eu não tenho nada disso aqui na minha pele. Vamos aplaudir a Kátia, que a gente vai conversar juntas para eu dizer que eu não estou mentindo. Catinha Pop! Eu já garanti minha camiseta e meu boné. Vai ser amanhã pra academia. Eu vou até domingo. É de primeira. Só pra mostrar o boné. Ai, que bom! Eu consegui levar a Kátia pra academia. Porque ela não ia, ela só falava assim: você toma sol, não pode tomar sol. E eu falava: eu amo o sol, e você vai pra academia. Pronto. Aí quando ela vai na clínica, ela fala que tá doendo, eu menos que o agachamento. Não dói agachamento, mas tem que fazer academia, gente. Não tem jeito. Só uma honra estar aqui com você. Uma história que a gente tem, gente, de mais de 20 anos juntas, como irmãs, amigas. Sol é uma grande conselheira na minha vida. Então eu espero que vocês gostem, que a gente preparou muito amor e carinho aqui pra vocês. Quem estava aqui o ano passado? Eu vi umas carinhas conhecidas aqui. Vocês duas. Tem três. Tem mais uma. Você também, né? Que legal. Muito bom, muito bom. Gente, quem sou eu? Vamos lá. Primeiro, eu sou filha de um Deus vivo. Sou mãe de Vitor, 25 anos, Sofia, de 19, esposa do Marco. Estou com meu marido há mais de 40 anos. Fiz 30 anos de medicina. Fiz uma especialização em ginecologia, depois nutrologia e dermatologia. E agora, sou médica também em Portugal, já viram que eu gosto de estudar, né? E há alguns anos eu mergulhei no espiritual. Então, há 1 ano e meio sou pastora pelo Ministério da Mãe Teresa de Cura e Libertação. E não tem como eu falar algo bom de mim sem falar que Deus é na minha vida, porque tudo que é bom em mim veio dele. Então, eu não tenho como começar sem falar dele para vocês, tá? Bom, minha trajetória com essa mulher linda, maravilhosa, inspiradora e que em todos os sentidos tem uma beleza que não tem nem como a gente mensurar. Aqui são alguns momentos que eu trouxe, foram tantos. A gente chegou a ter uma parceria, sociedade, de uma academia na clínica. E eu tinha uma preguicinha assim de treinar, mas ela quem sempre me inspirou nessa jornada. E a nossa pele, que hoje eu vim falar de pele, a pele é o maior órgão do corpo humano e reflete tudo o que está dentro. Então, eu sempre digo que o nosso organismo é como uma orquestra. Então, a gente precisa estar com a música alinhada, a melodia, os instrumentos afinados. E qualquer coisa que desalinha, a pele reflete. E aqui tem um estudo que saiu nesse jornal falando do impacto, gente, do estresse na pele. O quanto o estresse leva não só ao envelhecimento precoce, mas também a doenças de pele. E nós temos 5 pilares para a longevidade. São 5 para a longevidade, para 3 de pele, que é o que eu trabalho com os meus pacientes. Um dos pilares, não por ordem de importância, mas os 5 são importantes em conjunto, lembrando que o nosso organismo é uma orquestra, é o sono. E o sono não é um desperdício de tempo. Eu escuto de muitas pessoas que quando a gente dorme, a gente desperdiça tempo. Mas não é. O sono realmente é uma reconstrução divina na nossa vida. Porque Deus já criou o belo. A gente só ajuda a manter a beleza que Ele criou. E enquanto a gente dorme, a gente realmente é revitalizado em todas as nossas funções. Tanto de suplementos no nosso corpo, quanto de hormônios. Então, a importância do tempo do sono e da qualidade do sono reflete diretamente na nossa pele. O segundo pilar, está muito rápido, está dando para entender? Tá. Porque me tiraram 10 minutos aqui, então eu vou correr porque eu quero entregar tudo, tá? Bruninha, fica hashtag chateada, tá? Só para dizer. Gerência... Tá bom, então, ó, o Momes falou, tá? Gerenciamento de estresse, eu nem vou olhar para Bruna, vou ficar brava. Gerenciamento do estresse é o segundo pilar, gente. Estresse todos temos na nossa vida, todos temos.
mas o que a gente faz, quais as narrativas que a gente conta pra gente do que nos acontece. Solange daqui é uma improvável. Vocês ouviram a história dela de manhã, não ouviram? Tudo que ela passou era para estar onde ela está hoje. Então é a narrativa que leva ao gerenciamento do estresse, a inteligência emocional. E essa inteligência emocional é algo que a gente tem que buscar todo dia, o tempo todo. Façam cursos, se inspirem em pessoas, não se comparem, porque a comparação com outra pessoa ela é muito injusta. A gente só vai se frustrar. Então, comparação não, mas inspiração sim. Solange Frazão como uma inspiração de mulher, de mãe, de profissional, de empresária. E a gente vai juntas crescendo e gerenciando o nosso estresse. Outra atividade física, não preciso nem dizer porque a gente tem aqui a nossa musa master. Mas o movimento é uma verdadeira expressão da vida. Expressão. E o nosso corpo, gente, vamos falar em honra ao tempo. Porque nós somos espírito, a gente habita um corpo e nós temos uma alma. E a gente honrar o templo é também fazendo atividade física. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 pastoras que me seguem. Uma é a pastora Elaine, que vai estar aqui hoje. Vocês preparam que ela traz o céu aqui para baixo. Elaine, cadê? Traz aqui. E ela e eu tenho minha outra pastora, que é a Tânia Tereza, que tem 77. Que eu estive. Ela tá lá, ó, gente. Ela traz o céu aqui, ó. Esperem, tá? Se preparem. E a outra, ela tem 77 anos. O marido, 87. Eles têm um vigor. Um vigor. Ela dá aula das 9 da manhã às 10 da noite. Eu me canso de olhar. E essa semana eu tive um curso com ela e tinha uma pessoa de 72. Uma senhora de 72 não tinha nem a metade do vigor. Então, como é importante a gente honrar o tempo com esses pilares da alimentação, do sono, do gerenciamento do estresse, a atividade física. Porque o que a gente quer? A gente quer ser longevo, ter uma longevidade, mas com qualidade de vida. Isso é fundamental. Alimentação. Comer é mais do que apenas alimentar o corpo. É uma maneira de cuidar da saúde, gente. Então, ter um estilo de vida saudável, equilibrado, é o que a gente deve adotar para a nossa vida. Quem que estava no almoço que eu contei, o primeiro almoço que eu tive com a Solange Frazão? Então, gente, a primeira vez que eu fui almoçar com ela, sei lá, 18 anos, eu toda me achando, né? Porque eu treinava com aquelas fitas cassete. Vocês lembram das fitas dela? Não sei se alguém aqui já fez isso. 200 anos atrás. Aí eu conheci a Sol, logo no começo, ela começou a ser minha paciente, a gente foi almoçar juntas. Eu lembro até hoje. Era um buffet, eu fui fazer o prato, ela foi depois. Eu sentei na mesa, meu prato tinha uma montanha de comida. E a dela só folhinhas. Até hoje eu tenho vergonha. Mas foi ótimo. Aprendi, foi lição, tá vendo? Falei, a vergonha ela não é no crédito nem no débito, ela é no Pix, né? Não tinha Pix, né? Então, alimentação super importante. Suplementação. Quando a terra já não oferece o que antes oferecia, ou o nosso corpo não absorve mais, ou a nossa qualidade de vida, o nosso ritmo acelerado já não deixa também absorver, suplementar é uma forma de sabedoria, gente. Então, vocês vão ter aulas com médicos aqui que são muito especialistas nisso, mas tem algumas suplementações básicas importantes, mas ninguém para sair se automedicando. Mas a vitamina C, o zinco, o magnésio, estar com a vitamina D no nível de 60, que é o ideal para a longevidade, a B12 em torno de 600, cuidar dos hormônios, principalmente a gente 40 a mais, eu 50 a mais, a Sol, quanto Sol? 35? Ela contou já a idade, né? Então a suplementação ela é muito importante para a gente também. E nesses pilares, quando a gente trabalha o nosso organismo, como aquela orquestra que eu falei para vocês, a gente vai entrar nos 3 de pele. Trouxe um provérbio para vocês, não posso deixar de trazer. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. É a palavra de Deus, gente. E a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Expossomo, isso é algo que eu quis trazer para vocês, se vocês quiserem fotografar, é muito importante para o dia a dia. É um conjunto de fatores que também é a epigenética, que são hábitos de vida associados com esses fatores, que são os expossomos, que impactam na nossa saúde e também da pele ao longo da vida.
A epigenética é algo que vem muito para nos auxiliar, que são os hábitos de vida influenciando na genética. E os ectopossomos na saúde da pele. Então, estejam sempre atentos. O índice de radiação ultravioleta, o uso de protetor solar, gente, não é negociável. Tem várias campanhas, não usa protetor, faz não sei o que, protetor dá isso. Hoje o protetor é imprescindível. Manchas, rugas e o câncer de pele. A poluição, a gente vive. Quem é de fora aqui? Eu sei que tem gente de Itapema, Florianópolis, a gente ficou com uma inveja não pode ter, mas eu fiquei, tá? Tem que confessar aqui. Então, aqui nós vivemos num lugar muito poluído, isso gera radical livre, acelera o nosso envelhecimento. Então, hoje, nós temos ativos em sérum, nós temos farmácias ótimas aqui, que vocês podem conversar, que tem os antipoluição para usar no sérum no dia, antes do protetor solar. Isso já ajuda muito nessa poluição. A alimentação equilibrada, principalmente o açúcar. O açúcar, a gente faz um processo que chama glicação, quebra o nosso colágeno. Então, ter essa alimentação equilibrada é muito importante. Eu hoje entreguei um jejum de 21 dias. Eu queria ser igual a Sol, que não come, mas eu consigo ainda. E hoje eu entreguei um jejum espiritual de 21 dias sem açúcar. Não é fácil para mim, porque é tão gostoso, né? Meu Deus. Mas eu entreguei, comi um pedacinho e olha que incrível. Comi um pedacinho e já não quis mais, tá? Os ultraprocessados também, super importante a gente evitar na medida do possível. O estresse, como eu falei para vocês, o estresse ele aumenta muito o cortisol. Mulheres 40 mais, estejam atentas a esse hormônio do cortisol. Porque pensem assim, a tireoide, que é a nossa glândula aqui no pescoço, é como se fosse a bateria de um carro. E o cortisol é um hormônio produzido por uma glândula que fica em cima do rim. É como se fosse o motor. Então, nós temos que estar alinhados com bom motor e boa bateria. E o cortisol é algo que eu sempre doso meus pacientes, porque o ideal é entre 10 e 20. Eu tive burnout 3 vezes. O meu cortisol, se eu não reponho, o mínimo do nosso corpo é 10. 4 que eu tenho. Então, meu motor lá embaixo. Então, eu faço uma reposição hormonal. Não é para vocês fazerem isso, mas procurar com os seus médicos de confiança avaliar o cortisol. Ele pode ser dosado no sangue e na saliva, tá? O tabagismo, cigarro. Alguém aqui fuma? Não é para constranger. Ai, meu Deus, que bom, gente. Porque o cigarro realmente ele envelhece, fora toda a doença que a gente sabe que ele traz relacionada ao câncer, mas na pele as rugas aumentam muito e a flacidez também, porque falta oxigênio. E a microbiota da pele, nós temos fungos e bactérias boas na nossa pele. E existe um equilíbrio dessa flora. E quando desequilibra, onde vem as doenças. Então a gente proteger essa flora é muito importante. Tanto de dentro para fora no nosso organismo, quanto também do que a gente coloca na nossa pele. Aqui eu trouxe um skincare ideal, que é a limpeza, hidratação, proteção solar e o tratamento noturno. É muito individualizado, cada um tem a sua particularidade, não tem algo que seja bom para todos. Aqui os 3 pilares da pele que eu trabalho. Então até agora a gente só falou de organismo, agora que a gente vai para a pele. Então nós temos o skincare ideal, mínimo, sabonete. Não usar um sabonete de corpo no rosto. Então tem que ser um sabonete facial, porque são de pHs e qualidades diferentes. A hidratação fundamental, protetor solar. A pele da pálpebra é a pele mais fina do nosso corpo, então exige um cuidado diferenciado, com cremes específicos. É uma pele mais sensível. E fazer o uso também de sérums e produtos noturnos, porque nós temos hoje ativos que trabalham na nossa pele enquanto a gente dorme. A suplementação para a pele, ela é específica. Eu falei para vocês da geral, mas nós temos antioxidantes que nos ajudam muito a estimular o nosso colágeno, a melhorar também a microbiota da pele, ajuda a gente nos radicais livres, tá? E um detalhe importante para quem é 40 mais, proteína. Quem ficava no meu pé com a proteína é o Luca. O Luca vai entrar depois com vocês.
Ele falava catinha, proteína. E a proteína, gente, nós precisamos 2 vezes o nosso peso em gramas de proteína. E lembrando que o colágeno é uma proteína. Então, a gente repor a proteína na alimentação. Então, quem pesa 60 precisa, por exemplo, de 100 a 120 gramas ao dia de proteína. Então, por exemplo, um bife. Eu como já 120 gramas de carne. Só que ali não tem 120 gramas de proteína. Tem mais ou menos 20, 25. Então, é fazer conta no dia a dia. Eu não vejo ninguém que eu conheça, a não ser os atletas, que têm uma alimentação muito rigorosa, ter realmente essa suplementação na alimentação. Então, é onde é importante, 99% das pessoas, fazer uma reposição na suplementação. Então, nós temos proteínas, nós temos o colágeno, que muita gente fala, não adianta nada. Sim, ajuda muito. Repor colágeno é repor proteína. Então, se você não come aquela quantidade de 2 vezes o seu peso em proteína, repor colágeno é importante. Entra na conta do dia. E tecnologias. Eu sou uma apaixonada por tecnologias. Nós temos deixa eu voltar uma aqui para vocês verem. Hoje nós temos a ciência ao nosso favor. A dermatologia evoluiu muito nos últimos anos. E nós temos uma comparação. O músculo é como um colchão, a pele é um lençol. A partir dos 30, os dois vão tendo uma ação de flacidez. Tanto no corpo quanto no rosto. A academia, a musculação, ela vai trabalhar o colchão do corpo. Mas a pele é com tecnologia, é com dermatologia, é com bioestimulador. E no nosso rosto também. Nós não temos academia para o nosso rosto, mas nós temos a tecnologia de ultrassom microfocado que trabalha aquele colchão. Bioestimulador, trabalhando a pele, fio. Eu tenho 53, eu sou uma apaixonada por fios, porque não volumiza. Só que tem um detalhe, se a gente não tem uma base ali do colchão, não adianta um lençol maravilhoso. Então tem que ter um tratamento combinado, tem que ter um planejamento. Porque nós não temos um atalho para ter uma pele longeva e saudável. É realmente uma construção, uma persistência. A toxina botulínica ajuda muito a gente ainda. E eu criei, gente, esse mapa de autovariação da pele. O que é isso? Eu peguei as queixas mais comuns de pele e fiz um mapa. Para quê? Para trazer a consciência do estado atual, de onde a pessoa quer chegar naquele item e a gente traçar uma estratégia. Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, olha, minha pele não está boa, mas não está boa em quê? É oleosidade? O que te incomoda é mancha? É ruga? É flacidez? Então, de acordo com isso, a gente vai traçar uma estratégia. Porque a gente vai tendo uma persistência, porque pele, como tudo na vida, é cuidado constante. E onde a gente põe o nosso foco, cresce. O que é colocado foco cresce, seja coisa boa ou coisa ruim. Então vamos nas boas. E aqui é a comparação de uma casa com a pele. Cada um tem o seu momento, o seu estilo, a sua individualidade, um momento do encanamento, momento da decoração. É para fazer uma analogia, para vocês evitarem cada vez mais a comparação. Mulheres, não se comparem. Não se comparem, se inspirem. Se vocês falarem para mim, Kátia, deixa uma frase, é essa. Quando a identidade está curada, a beleza flui. Quem a gente é, você é e você é. Cada ser é irrepetível, ninguém se repete, ninguém é igual ao outro. Então não se compare, estabeleça sua identidade. Quem Deus falou que a gente é. É isso que a gente tem que estar cada vez mais firme ali na rocha. E quando o espírito está alinhado, o corpo responde sim. Quando a gente está honrando o nosso templo e quando a alma está em paz, o rosto brilha, gente. O rosto brilha. Eu trabalho no Ministério de Libertação e Cura e nós fazemos atendimentos em um retiro. E eu vou dizer para vocês que eu já atendi mulheres lindas, mas lindas, só que com uma amargura no coração, uma murmuração, que se tiver sol tá ruim, se tiver chovendo tá ruim. Gente, não há beleza que reflita ali. Então trabalhem a alma de vocês. Trabalhem. Ó, consegui, bonitinho. Aqui estão meus contatos para vocês. E cada vez mais, gente, eu entendi que
que se a gente não alinha o espírito com o corpo, com a alma, a gente não progride em nada na nossa vida. E tem uma teoria que eu gosto muito de usar, que é a teoria do avião. Quando a gente vai pegar um voo, qual que é a orientação? Caso tenha despressurização, a gente coloque primeiro a máscara em nós, certo? E é exatamente isso. Quando a gente está bem alinhado, espírito, corpo e alma, a gente consegue amar quem está do nosso lado, ajudar quem está do nosso lado e refletir realmente o amor de Cristo na nossa vida. Deu tempo. Amém. Gente, obrigada. Vou deixar pra gente. O que eu ia fazer, eu vou deixar pra pastora Elaine, tá? Ah, tá boa. Olha, cá, eu